Pode começar, Cristiano. Amém. Amém, queridos. Graça e paz, shalom, boa noite. Boa noite para você que está aqui conosco, para vocês que vão assistir posteriormente também, graça e paz. Hoje nós vamos estar dando continuidade, né, ao nosso Lendo a Bíblia Devagar, ao livro de Josué, e hoje nós vamos começar a falar quando o povo faz a travessia do Jordão, né, mas, como eu costumo falar, vamos começar da forma correta, né. Então, eu gostaria de te convidar para onde você estiver aí, você parar o que você estiver fazendo, se possível for, para que nós possamos consagrar esse momento ao Senhor, amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, te damos glória, te damos honra, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, e te exaltamos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Pai, se perpetuam sobre as nossas vidas, Senhor. Teu favor e a tua graça têm nos alcançado, ó Deus. E por intermédio dessa graça, nós temos acesso à revelação da tua palavra, Senhor. Nós queremos declarar a nossa gratidão por podermos, Senhor, ter livre acesso à tua palavra, por podermos te cultuar, Senhor Deus, de todas as formas, Pai. E quando nós estamos nos dedicando à leitura, quando nós estamos nos dedicando à tua palavra, nós também estamos te cultuando, nós estamos prestando culto ao Senhor, Pai. Nós estamos adorando ao Senhor. Então, nós queremos, Pai, nessa hora, entregar este tempo ao Senhor. Nós queremos, nessa hora, ó Deus, te clamar, pedir a ti, Senhor, que o Senhor abra em nós, Pai, o entendimento, que o Senhor derrame sobre nós a revelação, que nós possamos continuar, Senhor, te conhecendo e crescendo em te conhecer, ó Deus, por intermédio da tua palavra, Senhor, por intermédio das tuas escrituras, que o Senhor possa se revelar a cada dia mais para nós, Senhor, e que cada vez mais haja dentro de cada um de nós, ó Deus, uma fome insaciável, Senhor Deus, uma sede, Senhor, insaciável por ti, pela tua palavra, Senhor, por conhecimento, não conhecimento literário, Senhor Deus, mas o conhecimento revelado, Pai, a cada um de nós. Que nós possamos te conhecer e permanecer te conhecendo, Senhor, e progredir em te conhecer. Que nós possamos progredir na tua revelação, Pai, até que nós cheguemos à estatura perfeita, Pai. Senhor, nós assim cremos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vou dar uma adiantada. Hoje nós vamos estar falando, né, sobre a entrada do povo, né, sobre o povo estar ultrapassando o Jordão, né, passando, atravessando o Jordão. E tem um mapinha aí no slide, então o povo vai estar atravessando mais ou menos aqui nessa área aqui, né, estima-se que é onde o povo tem atravessado o Jordão, ou seja, mais próximo do Mar Morto, né, do Mar de Sal, do Mar Salgado, que era também mais próximo de Abel Sitim, que era onde o povo estava acampado. E aí, por isso que eu acabei tirando aí do slide, como vocês estão vendo os outros mapas, né, as outras ilustrações, deixamos só esse mapa. E nós vamos estar iniciando aqui o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Josué. Por que o 3 e o 4? Porque não tem como falar da travessia se não for com os dois livros, com os dois capítulos unificados, né? Porque os dois capítulos, eles relatam desde quando o povo sai de Abel Sitim e se dirige até as margens do Jordão, até quando o povo entra em Gilgal. Então, começa no capítulo 3 e termina no capítulo 4. Eu estava explicando, conversando com o pessoal aí informalmente antes da aula, né, iniciar, e explicando que nós vamos começar com o povo entrando, né, no Jordão, com o Senhor conduzindo o povo até começar a travessia do Jordão, e aí nós vamos parar no meio. Por quê? Porque no meio tem um ato aí, e a gente dá sequência, continuidade na próxima semana, porque se nós fôssemos tentar dar essa aula de uma vez só, ela ficaria muito extensa ou ela ficaria muito comprimida. E tem aí um ato profético, né? Tem aí um memorial bem legal no meio dessa aula, que é no começo do capítulo 4, então a gente, para não atropelar
De repente, essa aula nossa aqui fica um pouco mais curta hoje. Amém? E aí nós começamos aí dividindo, né? Dividindo os capítulos 3 e 4 do livro de Josué em 5 sessões. A primeira delas fala sobre os preparativos, né? Os preparativos para começar a travessia. A segunda delas fala do início da travessia, né? A primeira, os preparativos, está no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. A segunda dessas sessões é o início da travessia, no capítulo 3, do versículo 7 ao 17, e aí é onde nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. E a terceira sessão é o Memorial das 12 Pedras, que está no capítulo 4, que vai do 1 ao 9. A conclusão da travessia é a quarta sessão que a gente vai estar fazendo essa divisão, e ela vai do versículo 10 ao 18 do capítulo 4, e a chegada em Gilgal, que está do versículo 19 ao versículo 24 do capítulo 4. E nós vamos falar aí sobre os preparativos, e aí eu vou ler somente os únicos versículos do capítulo 3, né, que vai até o 17, que nós vamos estar lendo hoje. A leitura nós faremos só do versículo 1 ao versículo 6. E começa dizendo, né, Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do Vale de Abel-Sitim, ou Vale das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Então, ou seja, eles se levantaram e acamparam às margens do Jordão. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros, e cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois, Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Nós vemos que o capítulo 3, ele começa com Josué obedecendo a primeira ordenança que Deus dera a ele para a conquista da terra. Isso lá no capítulo 1, no versículo 2. Nós já passamos por essa aula aí, então nós não vamos fazer a releitura dos textos, mas nós sabemos que a ordenança que Deus dá para Josué é que ele se levantasse e que ele atravessasse o rio. E aí, para quem estava lá no culto ontem, a gente até falou um pouco sobre isso. As aulas ficam fervendo dentro da gente, né? A gente fica se alimentando disso, e aí nós tivemos a oportunidade ontem de compartilhar um pouquinho sobre isso e sobre as tipologias de Jesus, né? Foi bem bacana, foi muito legal poder compartilhar isso também com a igreja, né? Com aqueles que, por algum motivo, não podem participar das nossas aulas. Mas, ou seja, para que o povo se levantasse e atravessasse o Jordão, era necessário que o povo saísse, como eu já falei, de Abel-Sitim, que era onde o povo estava acampado desde a vitória sobre os reis amorreus, desde a vitória sobre Seom e Og, lá no livro de Números, no capítulo 22, fala que o povo estava acampado ali após derrotar esses 2 reis. E eles levantam um acampamento e eles se dirigem para as margens do Jordão para que a travessia começasse. Mas a travessia, ela não começaria antes que eles acampassem lá por 3 dias, né? Assim como Deus também tivera ordenado, né? Deus falou lá no capítulo 1, para que os oficiais avisassem o povo, para que o povo se preparasse, que em 3 dias eles iriam fazer a travessia. Mas aí a gente precisa se atentar, por quê? Porque esse fato foi ordenado no capítulo de Josué 1, no versículo 10 e 11. Mas nós precisamos levar em conta, para nós termos uma cronologia mais aproximada, que na verdade, esses fatos só ocorrem, o povo só vai se preparar por 3 dias no capítulo 3. E aí nós temos os acontecimentos do capítulo 2, que é quando os 2 espias vão até Jericó para poder espiar a terra. E aí a gente sabe que lá eles ficam por mais 3 dias escondidos nas montanhas, que é o que Raabe direciona que eles façam, né? Que eles fiquem lá 3 dias. Então nós estamos falando aí de 6 dias, né? 3 dias que o povo esperou lá em Sitim,
e mais 3 dias que o povo estaria acampado nas margens do Jordão. E no 7º dia, o povo começaria a travessia, né? E aí nós vamos ver mais à frente que foram 7 dias na travessia, e depois mais 7 dias em Gilgal, e depois mais 7 dias rodeando Jericó, né? Então, assim, nós temos 3 ciclos de 7, nós sabemos que o 7 aponta para a perfeição, aponta para Deus. Então, nós vemos aí uma convergência de que verdadeiramente era Deus que estava agindo constantemente em favor do seu povo, e era Deus que também iria entregar toda a terra nas mãos do povo. E nós vemos no decorrer do versículo 1 ao versículo 6, que a Arca da Aliança, né, a Arca do Concerto, ela precisaria estar à frente do povo. Nós vimos isso lá no versículo 3. E nós sabemos que a Arca, ela também é uma tipologia. A Arca, ela também aponta para Jesus Cristo, né? A Bíblia, o Antigo Testamento todo aponta para o plano perfeito, né? Para o plano da salvação. Então, não há como apontar para o plano da salvação, para o plano perfeito, sem apontar para Jesus Cristo. E a Arca é uma tipologia de Cristo, porque a madeira, né? O pastor já falou bastante sobre isso, já pregou sobre isso algumas vezes. A madeira simbolizava o Cristo, né? Ela tipificava Jesus, e o ouro em volta da madeira da arca, né, tipificava Deus. Então, o homem, mesmo sendo homem, ele era Deus. E nós sabemos que dentro da arca estavam as tábuas, né, estavam a lei, e também estava a vara, que era o simbolismo, né, da autoridade de Deus, do poder de Deus, era a forma como Deus manifestava na terra o seu poder, e também estava o maná, né, estaria guardado também dentro da arca o maná, que também aponta para Cristo, né, uma simbologia de Cristo. O próprio Cristo disse que ele era o pão que desceu do céu, e não o maná. Então, nós vemos toda essa simbologia da arca, a tipologia da arca, como o próprio Cristo, né? E nós vemos que, semelhantemente, a travessia do Mar Vermelho, a arca, ela simbolizava a presença de Deus na travessia do Jordão. E nós vemos no Mar Vermelho que o anjo do Senhor, a Bíblia, ela expressa de forma muito clara, o anjo do Senhor com a letra, com A maiúsculo. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor iria à frente do povo no Mar Vermelho, né? Quando o povo chega lá às margens do Mar Vermelho e todo o exército egípcio está atrás do povo, é o anjo do Senhor que está à frente. Então, ou seja, é uma teofania, é o próprio Senhor Jesus, né? É a representatividade, é a interação de Jesus antes que ele se revelasse, né? Antes que ele viesse na forma, né? A representatividade do Cristo antes dele vir a ser Jesus. E no livro de Êxodo 14, 19, nós comprovamos isso, né? Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. E aí, por que eu coloquei esse versículo? Porque é interessante a gente fazer uma conexão, né? Do anjo de Deus, ou seja, do próprio Cristo, com a arca, que também é uma tipologia do próprio Cristo. Vamos memorizar que lá, quando eles chegam às margens, né, do Mar Vermelho, o anjo de Deus, que estava à frente do povo, né, que ia à frente do povo, e essa era uma promessa, né, de que o próprio Deus os guiaria e não os deixaria, não os abandonaria, a mesma promessa que ele fez para o próprio Josué. E o anjo de Deus que estava à frente, quando o povo chega às margens do Mar Vermelho, o anjo de Deus, assim, também com uma coluna de nuvem, eles se transportam, né? Eles mudam de lugar e eles passam a estar atrás do povo. Então, ou seja, eles estavam guiando e aí eles passam a estar guardando o povo, né? Fazendo essa representatividade. Eles se colocam por trás do povo. E aí nós damos sequência, né? Nós vemos que no versículo 4, quando o povo foi instruído a estar distante, né, da arca, é para que o povo seguisse por onde a arca fosse direcionada. Ou seja, nós vemos no versículo 4 que fala sobre um caminho desconhecido, fala que era um novo caminho, o povo passaria por um caminho que ele ainda não havia passado. E fazendo uma tipologia da arca a Jesus Cristo também
ele nos conduziria para um novo caminho, ele nos levaria, né, ele levaria a igreja, a sua igreja, a trilhar um novo caminho, ele levaria a humanidade a trilhar um novo caminho, ele descortinaria o véu e nos levaria a acessar um lugar de forma confiada, acessarmos confiadamente um lugar que para os homens era desconhecido, que era o lugar da presença. Então, ou seja, só há uma forma de andar por esse novo caminho, por intermédio de Jesus. Ele mesmo fala que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Por isso que a igreja primitiva se chamava o caminho, porque apontava para Jesus, que era o caminho. E a distância da arca também, olhando pelo fato da presença de Deus ser tipificada na arca, né, ser representada pela arca, a distância deveria se manter da arca, da mesma forma como a presença de Deus no monte, o povo deveria manter distância dessa presença, né? Somente aqueles que o Senhor permitir estar próximo dessa arca, assim como somente os sacerdotes levitas podiam estar próximos da arca na travessia do Jordão. Então, ou seja, o povo precisava manter a distância, tanto pelo poder, pela presença, por reverência, como para que pudesse ser direcionado pela arca. E o povo vai caminhando em fé. No verso 6, nós vemos que o povo caminha por fé. Por que o povo caminha por fé? Porque quando Josué dá ordem para que o povo se levante e que o povo caminhe em direção ao Jordão, para que o povo levante o acampamento e vá em direção às margens do Jordão, os oficiais obedecem de forma pronta, de forma imediata, da mesma forma como Josué, como Deus falara a Josué, agora levanta-te. Esses homens também levantam-se e colocam o povo para caminhar. E o povo ainda não havia sido revelado a forma como o Senhor os faria atravessar o Jordão. Então o povo não sabia o que ia acontecer. Mas o povo, por intermédio da fé, por intermédio de caminhar em fé, por reconhecer a autoridade que estava sobre a vida de Josué, o povo se levanta e se dirige às margens do próprio rio. E caminhar por fé não é dar um passo no vazio, na esperança de que Deus projetará o chão, mas é a convicção, é a fé que o passo somente pode ser dado porque o chão já existia. Então, ou seja, né, alguns falam que dar um passo de fé é caminhar sem que o chão exista. Não, a demonstração de andar por fé é entendermos, né, que nós só nos movemos porque o Senhor já preparou aquilo que é necessário, né, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar, para que nós possamos alcançar. E era isso, o povo andava em fé. Nós vemos isso no versículo 6. O povo também caminhava por obediência, né? Nós começamos aí a falar do início da travessia, dos versículos 7 ao versículo 17. O povo também caminhava por obediência. Por que por obediência, Cristiano? Porque da mesma forma como Deus falava diretamente com Moisés, e Moisés transmitia para o povo de Deus, né? Então, Moisés era o sacerdote, né? Era o profeta, era aquele que recebia da parte de Deus e entregava para o povo, assim também passa a acontecer com Josué. Nos versos 7 e 8, eles narram em parte as ordens de Deus para Josué. E aí eu vou ler rapidinho para vocês aqui, estou com a minha Bíblia aberta, e eu aconselho que você também permaneça com sua Bíblia aberta aí, se possível. No verso 7 fala, então, Yahvé falou a Josué, hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo, quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. E aí nós vemos nos versículos 9 ao 13, que o que Josué faz é dar uma série de instruções para o povo, sem que essas instruções tenham sido reveladas na Bíblia, tenham sido narradas na Bíblia, do próprio Deus dando. Então, ou seja, o que nós conseguimos enxergar nisso, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Josué ordenou o povo da própria cabeça, da própria intuição, do próprio entendimento? Não. Na verdade, o que nós temos aqui é uma repetição, ou seja, é uma narrativa que ela narra em um relato único
o que Josué ordenara ao povo, mas que ele ouvira de igual forma do próprio Deus. Então, ou seja, pelo fato da Bíblia não estar narrando Deus falando com Josué, e depois Josué reportando isso ao povo, para que não se tornasse uma repetição, a Bíblia ela relata numa narrativa única, né? Ela faz a narrativa de um relato único dos fatos. Então, ou seja, mas é o próprio Deus quem determina para Josué de que forma que o povo deveria se comportar, como seria a travessia. E aí Josué transmite ao povo, o povo passa a saber. E de que forma seria essa travessia? Essa travessia aconteceria por intermédio do poder de Deus. Ou seja, Deus reafirma que era ele quem expulsaria as nações da terra por intermédio do seu poder e não pela força humana, assim como seria o próprio Deus que abriria as águas do Jordão. A prova de que era o Senhor quem estaria guiando e de que tão somente pelo contato da arca, por intermédio dos pés dos homens que a carregavam, a natureza responderia à manifestação do poder de Deus. Isso aí está lá no verso 13, fala que quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água, bem similar, né, à forma como a Bíblia relata também a travessia pelo Mar Vermelho. Nós vemos que o poder de Deus em contato com a terra, em contato até mesmo com a natureza, tudo isso responde a uma manifestação do poder de Deus. Da mesma forma como nós vimos a manifestação, os elementos naturais respondendo à manifestação do poder de Deus na montanha, né? Nós sabemos que quando a nuvem descia, existia fogo, existia fumaça, existiam relâmpagos, existiam sons, alaridos. Então, ou seja, é a natureza respondendo ao poder do seu Criador. E por que o poder do seu Criador? Porque nós vemos o poder de Deus operando de forma real, já não só na narrativa do que Deus estaria fazendo, mas nos versos 14 ao 17, nós vemos a promessa do agir de Deus se realizando. E por que nós temos a convicção de que era o poder de Deus? Porque Deus eleva o nível daquilo que ele iria fazer para algo extraordinário. Nós sabemos que o povo, quando ele entra na terra, quando o povo vai fazer a travessia do Jordão, né, quando o povo chega às margens do Jordão, é o mês de Nissan, é o primeiro mês, é a primavera. E a primavera nós sabemos que é a época das chuvas serôdias, né, das chuvas que amadurecem os frutos. E o nível do rio estava mais fundo, né, o nível do rio estava mais alto, estava mais elevado do que o normal. Então, ou seja, a profundidade média do Rio Jordão, que era de 1 metro, 1,8 metros até 3 metros, ela estava bem acima disso. E também a largura do rio, né, que era de 27 a 30 metros, uma largura estimada, as suas margens se estendiam, né? A palavra fala que elas se estendiam pelos barrancos, então, ou seja, que elas se expandiam de forma que o seu volume, o volume de água era muito maior. E além do volume de água, nós falamos em uma das nossas aulas, acho que foi na primeira aula, se eu não me engano, sobre as características do Rio Jordão, né? Que ele é um rio que ele vem do Mar da Galileia e ele desemboca no Mar Morto. E, ou seja, ele vem de uma região elevada, uma região mais alta, e ele desemboca no lugar onde é comprovado que é o ponto mais baixo da Terra. Então, ou seja, a correnteza, a força desse rio, ela já, no seu fluxo normal, ela já impossibilitava a navegação. Nas épocas de chuvas de primavera, isso ficava ainda mais difícil. Então, ou seja, aí nós vemos a fé do povo no que Deus poderia fazer, porque o povo se dirigia para um rio que, para eles, para aquela realidade, seria intransponível. Não seria possível conseguir atravessar o rio somente a nado ou caminhando, se não fosse por intermédio da intervenção divina. Ou seja, nem por um acontecimento natural, a probabilidade de que o fluxo dessas águas se encerrasse ou fosse desviado era muito pequena, justamente por causa das forças das águas, né? A gente viu aí, um tempo atrás, o que a queda d'água fez no Caparaó, né? O que a força da água, a força da natureza fez lá no Caparaó, causou aquele acidente, derrubou rochas. Então, ou seja, nós vemos o poder da força das águas, e era exatamente isso que o povo se deparara. Mas o próprio Deus tinha
dado já a palavra e tinha dito que ele tinha prometido que ele mesmo encerraria o fluxo das águas. E essas águas que desciam, como eu falei, do Mar da Galileia, elas corriam fortemente em direção ao Mar de Sal, o Mar Morto. E essas águas, por intervenção divina, por um poder de Deus, elas foram barradas, mas elas não foram barradas nas proximidades, né, onde o povo estava ali. Essas águas, elas foram barradas nas proximidades de uma cidade chamada Adã, né, ou Adam também, ou Adão, ou seja, era uma cidade que ficava aproximadamente 25 quilômetros acima, em direção ao Mar da Galileia, do lugar onde o povo estava. Então, ou seja, dessa forma o fluxo cessou, né? Como a palavra descreve, criou-se como uma muralha de água, e o povo conseguiu atravessar assim, por si, com os seus pés na terra seca. Por quê? Porque o fluxo da água que descia, quando o fluxo é interrompido acima, o fluxo que descia em direção, como a correnteza era em direção ao Mar Morto, ela cessou, o povo consegue atravessar, e a arca entra primordialmente dentro da região do Jordão. Era uma manifestação sobrenatural. E nós vemos que, pelo fato de ser uma manifestação sobrenatural, era por costume tornar os feitos de Deus memoráveis entre os povos e gerações. E aí nós vemos que encerra aí o capítulo 3, ele se encerra com o povo passando, o povo avançando e passando o Jordão, e o povo pisando em terra santa, pisando nas águas, pisando nas terras de Jericó, já em Gilgal, às margens de Jericó. E nós vemos que aí vai acontecer um fato, como eu falei para vocês, que nós vamos interromper para que a gente possa discorrer na próxima aula desse fato, que é a criação, estabelecer um memorial para que ficasse para as próximas gerações. Então, ou seja, a gente se depara aí no versículo 17 com os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé. Eles ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou pisando no solo da nova terra. Mas aí nós vemos no capítulo 4, nós iniciaremos na próxima aula com Josué dando a ordenança ao povo de que fosse instaurado um memorândum, algo memorável para que ficasse aí para as outras gerações. E aí a gente faz uma pausa aqui para a gente discorrer sobre uma pergunta que foi feita pela Malu, se eu não me engano, numas aulas anteriores. E aí o Renato vai me ajudar aí se a minha memória falhar. Malu perguntou se o povo também havia sido batizado no Rio Jordão, né? Nós sabemos que, da mesma forma como o povo atravessou o Mar Vermelho, isso é relatado posteriormente por Paulo sobre o batismo, né? O batismo nas águas e o batismo na nuvem, que todos, com Moisés, todos foram batizados nas águas e também foram batizados na nuvem. Nós sabemos que o batismo das águas, ele aconteceu pelo povo atravessar, mas não existiu o batismo como propriamente dito nós conhecemos hoje, como era feito o batismo por João e, posteriormente, como era feito o batismo em nome de Jesus Cristo, né? O batismo para arrependimento e o batismo para salvação. Na verdade, não era feito, não existia um ritual religioso, um rito religioso. Nós sabemos que Jesus Cristo ele estabeleceu 2 ritos, ele estabeleceu o batismo e a ceia. Mas quando a palavra relata que em Moisés todos foram batizados, é porque ao atravessar as águas, né, e o povo faz isso para transicionar de um status de escravo para um povo nômade no deserto, né, para um povo peregrino no deserto, e ele também faz isso para transicionar de um povo nômade para se tornar uma nação, quando o povo atravessar, quando o povo concluir a travessia do Jordão para entrar na terra prometida. Mas também é relatado que o povo era batizado na nuvem. Por quê? Porque nós sabemos que quando o povo sai do Egito e o povo entra no deserto e o povo chega nas portas da terra prometida em Cades Barneia, e o povo, pelo relato dos espias, o povo murmura e deseja voltar para o Egito, tornando-se, assim,
peregrinos por 40 anos no deserto, nós sabemos que toda uma geração viria a perecer. Então, seja, toda uma nova geração precisaria ou ser batizada na nuvem ou ser batizada nas águas. E aí, por isso, nós nos embasamos para dizer que na travessia do Jordão, possivelmente algumas pessoas dessa nova geração, ou até mesmo as crianças que nasceram no decorrer desses 40 anos, elas viriam ser batizadas também nas águas. Por quê? Porque para ser hebreu, na verdade, hebreu não é aqueles que descenderam de Éber, são aqueles que passaram pelas águas. A gente sabe que no original, o pastor já explicou isso para a gente, ser hebreu significa passar pelas águas. Então, ou seja, respondendo lá a pergunta da Malu, sim, o povo foi batizado nas águas, e o texto fala que o povo foi, em Moisés, eles foram batizados nas águas e também na nuvem. Então, ou seja, não fala especificamente que foi nas águas do Mar Vermelho. Então, para isso, a gente puxa para o entendimento de que eles foram batizados no Mar Vermelho, na nuvem, quando a nuvem descia, e também na travessia do Jordão. E aí a gente vai falar mais à frente que para se tornar povo, para se tornar hebreu, nós temos o entendimento que eles precisavam passar pelas águas, mas para se tornar povo, para se tornar amigo de Deus, o povo precisava ser circuncidado. E aí nós vamos ver aí no capítulo 5 sobre a circuncisão de todo o povo. Nós vamos falar mais à frente sobre isso aí. E é isso, queridos, para a gente não acabar rupturando a nossa aula, que não ia dar para falar a aula toda, não da forma como nós gostaríamos de falar, a gente encerra a nossa aula de hoje aí, vamos abrir um tempo para o bate-papo. É bom que hoje a gente tem um período para um bate-papo maior, e aí a gente pode transcorrer numa conversa sobre as aulas passadas, e aí tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, a gente pode aproveitar esse tempo aí que nós temos para uma maior interação, que a gente acaba não tendo esse tempo disponível, todo esse tempo disponível, né? Que às vezes a nossa aula acaba faltando 5 minutinhos, e também nem todo mundo às vezes quer interagir. Então, fica hoje para nós aí um tempo bem oportuno para que a gente possa estar batendo um papo. E aí vocês podem abrir o microfone de vocês, quem quiser compartilhar algo, quem quiser falar algo. Também quem estava no culto de ontem, que de repente ouviu a pregação e que recebeu aí uma revelação que de repente não tinha, se alguém quiser bater um papo sobre as tipologias, sobre simbologia, tirar alguma dúvida, aproveita aí que está todo mundo aí, está o Pedro, está o Renato, o Rodrigo também está aí, e a gente pode aproveitar esse tempo aí para compartilhar algo sobre o assunto. Isso aí, a Fabi, ela colocou aí ela fez um adendo aí, uma observação, né? Que a diferença do batismo de antes, né? Do batismo em Moisés, né? Ou seja, o batismo no Mar Vermelho, na nuvem, também no Jordão, é que o batismo de hoje exige, né? Existe uma decisão de mudança de vida, né? Um arrependimento de pecados. Na verdade, hoje nós temos a consciência do que é o rito, né, que Jesus Cristo determinou acerca do que é o batismo, né? Nós sabemos que o batismo ele precisa estar diretamente apontando para o sacrifício que era necessário, né? E o sacrifício que era necessário, nós vimos na lei que o sacrifício que era necessário era preciso que o ofertante ele se identificasse e ele se apropriasse. Então, ou seja, ele se identificava com o animal que morreria, que seria sacrificado, e ele se apropriava do que aquele sangue poderia proporcionar para ele, que era o quê? Cobrir os seus pecados. Em Cristo Jesus, quando nós passamos pelo batismo em Jesus, passamos pelo batismo das águas em Cristo, nós nos identificamos com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e nós nos apropriamos de tudo aquilo que ele fez. Então, ou seja, nós declaramos para aqueles que estão vendo e também declaramos para o mundo espiritual que nós pertencemos a Jesus, que nós fomos comprados pelo sangue, que nós reconhecemos o poder que há no sangue de Jesus, que, ou seja, semelhantemente como Cristo morreu por nós,
e passou, como Jesus morreu por nós, e passou a ser revelado como Cristo, inaugurou a eternidade, né? Digamos assim, porque na verdade nós já estávamos na eternidade também com ele, né? Mas nesse plano aqui, ele veio trazer a revelação da eternidade. Nós também, quando passamos pelo batismo, nós morremos com ele e com ele também ressuscitamos para uma nova vida, né? Para uma vida de obras de justiça. Então, ou seja, uma vida com obras justificadas. Por mais que nós nos esforcemos, em algumas situações o pecado ainda vai ser um acidente nas nossas vidas e esses vão estar também justificados. Então, nós caminhamos com o objetivo de produzir obras de justiça. Temos as vestes das vestes da noiva, né? Só se vocês quiserem falar aí, pode abrir o microfone, pode compartilhar, fiquem à vontade. Se quiser também perguntar pelo chat aí. Renato, se quiser acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa. Também. É, deixar o pessoal aí o tempinho para formular a pergunta deles, né? Pontuar algumas coisas. Então, essa preparação, né, da travessia do Jordão mostra um padrão que vai ser estendido daqui para frente, né? Que, que já tinha, na verdade, né, durante a peregrinação, né? A gente tinha a tenda, né? E dentro da tenda você tinha a arca, né? E aí, quando a arca se levantava, né, no caso a nuvem, aí o povo seguia, ou seja, Deus sempre à frente. Só que aqui a gente sabe que Israel não estava mais peregrinando, o povo ele estava entrando na terra, ou seja, ali era, como se diz, uma caminhada militar, vamos dizer assim, de posse, né, de tomada da terra. Aí eu esqueci o nome, mas enfim. Ou seja, aquela caminhada do povo ali, a travessia do Jordão, é no sentido militar, né? De avançar no território inimigo para tomar posse da terra prometida que o Senhor, né, havia dado para o povo. Então a gente vê que a arca estando na frente está fazendo justamente aquilo que o Cristiano já falou sobre ser uma teocracia, né? Que é Deus na frente, Deus no comando, Deus como um general de guerra, né? Por isso que os Salmos, tudo no Antigo Testamento, de forma geral, sempre fala nisso, né? O Senhor dos Exércitos, aquele que não perde em batalha. Ali você vê claramente que é esse comando, Deus na frente, né? Abrindo através dos sacerdotes, e isso para entrar em Jericó a mesma coisa, né? Por isso que bota lá na frente os sacerdotes para tocarem as trombetas. E isso é um padrão de guerra que o povo de Israel estabelece e vai continuar daí para frente, né? Que é Deus na frente das tropas. Porque lembrando que o povo que está atravessando aí, quem estava na frente era a galera militar, né? Então, esse padrão a gente percebe que já é estabelecido aqui e fica cultural para o restante do povo de Israel. Obviamente, como era de se esperar, sendo um povo separado por Deus, né? Então, era Deus que estava à frente comandando, né? Como um general de guerra mesmo. Aquele que estava à frente dando a direção, né? Através ali da arca, que era o símbolo da presença dele. Então, isso aí eu achei interessante. E em relação ao batismo também, né? Cabe ressaltar, né, que o batismo ali, tanto naquela época quanto para hoje, é para você fazer parte do reino. Naquele caso, era o reino físico de Israel. Hoje em dia, para nós, fazemos parte do reino celestial, né, o reino de Cristo, o reino dos céus, né? Então você batiza para isso. Só que, obviamente, que no nosso caso, não é mais pela linhagem, né, de sangue, que era o caso do povo hebreu. No nosso caso agora, o nosso sangue, né, a nossa linhagem é de Cristo. Então, você aceita o sacrifício de Cristo, né, você faz parte da família agora, e aí você batiza e entra no reino. Aí você vê que se encaixa no simbolismo que está ali no Antigo Testamento. Eu falei, só dando um spoiler aí da próxima, que a gente vai estar conversando na próxima aula, né? Eu frisei lá, Êxodo 14, 19, que o anjo do Senhor, ele passou,
ele estava à frente, depois ele passa a estar atrás do povo. Por quê? Porque nós vamos ver na próxima aula, de uma forma mais abrangente, que a arca ela foi a primeira a entrar, né? A primeira a tocar nas águas do Jordão, mas ela também é a última a tocar. Por quê? Porque o povo transiciona, né? O povo que está atrás da arca, ele passa a estar à frente da arca, e a arca permanece no meio do Jordão junto com os sacerdotes. E depois, quando, assim como a nuvem saiu do mar, quando ela saiu do Mar Vermelho, ou seja, quando a presença de Deus, quando o poder deixou de ter contato com o natural ali, as águas se fecharam, assim também no Jordão, quando os sacerdotes com a arca pisam em terra, nas terras em Gilgal, quando eles pisam já em Canaã, o Rio Jordão se fecha atrás deles. Sobre essa colocação sobre o batismo, né? Assim, é bem interessante, porque o povo precisava ser, como o Renato falou, né? O povo precisava passar pelo batismo para ser hebreu. E nós precisamos passar pelo batismo para ser reconhecidos também como povo, né? Mas nós sabemos que é por intermédio, como a Fabi colocou também aqui numa colocação dela mais acima, ela falou que até no tempo da lei a fé era essencial para a obediência, né? E na graça a fé é mais fundamental ainda. Por quê? Porque o povo, naquela época, o povo via as manifestações do poder de Deus de uma forma palpável, de uma forma nítida. Na época da graça, né, na época de Jesus, antes da graça se revelar, por intermédio de Cristo, quando ele ainda era Jesus, o povo via ele operando sinais, prodígios e maravilhas. Mas nós, no nosso tempo, nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Ou seja, por isso que a Bíblia fala que bem-aventurados, né, que felizes são aqueles, eu ia falar e a Fabi escreveu, felizes são os que não viram e crerão. Então, ou seja, nós somos uma geração que exercita a nossa fé ao ponto de andarmos somente pela fé e não pelo que nós vimos. E a fé ela é tão fundamental que o texto que fala sobre o batismo fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, é um pré-requisito, o batismo é um pré-requisito da salvação? É um pré-requisito para ser povo. Mas nós temos um relato do próprio Jesus que ele assegura, né, o ladrão da cruz acerca da salvação. E aquele ladrão não teve tempo, não teve oportunidade de ser batizado, né? Então, ou seja, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, ou seja, para nós o rito do batismo é um pré-requisito quando nós cremos e nós temos o acesso, né? Nós podemos. Agora, quando porque nós não podemos rotular isso, né, a ser um pré-requisito para ser salvo. Por quê? Existem situações onde a pessoa não vai ter oportunidade do batismo, mas ela vai ter oportunidade de crer. É isso aí, está lá no Novo Testamento, né? A Fabi botou aqui, ó, houve uma discussão na Bíblia a respeito do incircunciso, que era o que dizia quem era de Deus, judeu, ela falou aqui judeu e tal, não sei dizer, o simbolismo do povo escolhido de Deus. Então, isso aí, hoje, isso era um padrão, né? A incircuncisão era um padrão do judeu, e era necessário, era um pré-requisito para que se tornasse povo, né? Para que você pudesse alegar que você era filho de Abraão, né? Do pai Abraão, você era necessário ser circuncidado. E aí, a discussão que passa a existir, essa discussão ela acaba em 51 depois de Cristo, quando acontece o Concílio de Jerusalém. Então, ou seja, depois que Paulo já é instituído como apóstolo, né, depois que o Senhor já se revela para Paulo e que Paulo passa a pregar para os gentios. Por quê? Porque entendia-se, né, o que se defendia, né, o que o judeu defendia, é que para o gentil se tornar um judeu, para o gentil poder ter acesso também à salvação, para ele se tornar um filho de Abraão, era necessário que ele se circuncidasse, ou seja, ele passava a ser o que se chamava de prosélito gentil.
Então, ou seja, era um gentil que se converteu ao judaísmo. E a prova de que ele se convertera ao judaísmo era sendo circuncidado, então ele passava a ser povo. Mas quando Paulo começa a divulgar e a pregar a revelação da graça que ele recebera do próprio Jesus Cristo, aí é outro nível, né? Ou seja, o nível de religiosidade já não estava mais presente, mas estava ali, o que operava era a revelação da graça por intermédio de Cristo, e nós sabemos que Paulo recebeu isso do próprio Senhor, né? Que Paulo foi levado aí ao terceiro céu, ele mesmo declara isso, declara que não sabe se foi em visão, se foi no espírito, se realmente foi transportado para lá, né? Mas ele fala que ele viu, ele recebeu. Então, ou seja, e ele começa a pregar para aqueles que eram gentios propriamente dito, para todos os povos por onde ele andava, né? Ele fez o comissionamento, né? O que Jesus falou, ide por toda a geografia, fazer discípulos de todas as nações. E Paulo começa a fazer isso, Paulo começa a implantar o reino. E aí passa a ter uma discussão, né, dos judeus, né, dos cristãos que estavam em Jerusalém, de que, mesmo pregando o evangelho de Cristo, era necessária a circuncisão, para que eles se tornassem os irmãos da fé. E aí Paulo defende que não, que por intermédio da graça em Cristo nós já fomos circuncidados, em Cristo nós já fomos feito povo. Por quê? Porque não é necessário que haja mais um derramamento de sangue nosso, né? Não é necessário que nós derramemos do nosso sangue. Por quê? Porque o Senhor já derramou o sangue dele. Então, ou seja, e aí começa a existir como que uma divisão. E aí, em 51, depois de Cristo, existe o Concílio de Jerusalém, né? E eu me arrisco até a falar que eu acho que é no Concílio de Jerusalém que Tiago, irmão de Jesus, realmente tem a revelação da graça, porque Tiago defendia que, nós vemos até, né, no livro de Tiago, que ele enfatiza muito as obras, né? E aí o Paulo vem com a revelação da graça, que não é por obras, que é por aquilo que Jesus já fez, né? Jesus já consumou todas as coisas. E aí, no Concílio de Jerusalém, fica instituído, então, que para aqueles que recebessem o evangelho, os não-judeus, né, eles não lhes seria mais necessário a circuncisão. Mas essa discussão aí é fato e verdade. E aí? E aí, Renato, quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto aí, sobre o que nós falamos agora, sobre o que nós abordamos? Rodrigo também está aí. Pessoal, se vocês quiserem participar, fazer pergunta, comentário, aproveita o tempo aí. Senão, só a gente fala. Presbítero, Fala, Camila. eu vou te Boa falar um noite, negócio. paz. Boa noite, a paz. Eu acho que a gente não fala porque é tanto. Eu tô participando assim da primeira aula ao vivo, né? Eu comecei a assistir as aulas dessa nova fase pelo YouTube. E aí agora eu botei em dia, então eu e Fê aqui assistindo ela ao vivo. Cara, é sensacional poder ouvir e aprender da Bíblia assim. Eu tô aqui assim. é, a pessoa sanguínea ficar sem palavras é complexo, né? Mas eu fico assim, sem palavras, porque a gente começou a ouvir e falou, cara, é isso, a gente vai ouvir um estudo bíblico, 17 versículos. Cara, é sensacional, presbítero, poder desfrutar dessa paciência para poder, porque, pô, eu não tenho esse dom de mestre. E aí vocês se disporem a isso e explicar tão detalhadamente é muito maneiro. Pô, só queria agradecer. Eu só abri o microfone para agradecer, porque eu não tenho nem pergunta para perguntar. Nós que somos gratos. E eu falei com o pessoal antes, aí eu vou abrir aqui, né? Que quem confessa alcança o perdão. Eu falei com o Renato que eu pretendia me dar mais para essa aula, mas que a semana foi bem atípica, foi bem corrida. Eu tive algumas dificuldades no trabalho, meu patrão viajando, e aí as demandas dobraram. Mas na próxima aula aí a gente vai, aquilo que de repente a gente acabou passando de uma forma muito superficial nessa aula, na próxima aula a gente vai vir com tudo encaixadinho, vai vir com tudo alinhado e vai trazer algumas coisas que a gente gosta de trazer, que são informações geográficas, históricas, são alguns contextos, né, para que os textos não fiquem fora
para que a gente consiga interpretar e entender de uma melhor forma as Escrituras. Mas é isso aí, a gente está feliz também por ter essa galera conosco e por aqueles que estão assistindo posteriormente. Muito bom, né? Nós precisamos ser gratos a Deus por esse recurso. Verdadeiramente, nós vemos o propósito da internet sendo usado em prol do reino, né? Que a gente sabe que é um veículo, né? É uma ferramenta de consumo, consome a mente humana, consome o tempo humano. Quando a gente consegue converter isso para o propósito real e trazer isso para uma ferramenta de edificação, o Senhor é exaltado por isso. Glória a Deus. E aí, Renato, você quer acrescentar alguma coisa aí para a gente finalizar? Não, amém. Né? Glória a Deus pela vida de todos, né? É a graça e misericórdia, né? A Camila comentou aí, Miriam também. Mas é tudo o Senhor, é um monte de vaso aqui, tudo de barro, mas o Espírito Santo está dentro, né? E o Senhor, pela misericórdia, tem nos usado, né? Assim como tem usado o Cristiano, né? Peço aos irmãos que orem por nós, né? Para a gente, né, sempre ir mais fundo e naquilo que o Senhor, né, colocar para nós estudarmos, a gente trazer o melhor, né? Para que todos nós cresçamos juntos, né? Porque quando a gente vem dar aula, né, o Cristiano sabe disso e todo, né, todo mundo que dá aula aqui sabe, quando a gente estuda, o Senhor fala muito com a gente cresce e a gente só compartilha, né? Isso tudo para honra e glória do Senhor e para que o corpo de Cristo cresça, né? E amadureça. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Nosso objetivo é conhecer o Senhor e avançar no conhecimento de quem Ele é, né? Nós precisamos progredir na revelação, né? A revelação progressiva tem que realmente estar acessível a nós, e para isso a gente precisa buscar. E glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida de cada um, que realmente o Senhor possa nos acrescentar, né? E tudo que a gente ouviu aqui, quando a gente deitar para descansar mais tarde, quando a gente se desconectar de tudo, o Senhor possa realmente acrescentar as nossas vidas, né? Porque o Senhor é bom e Ele dá os seus até enquanto nós dormimos, né? Então, que todos esses ensinamentos realmente eles possam produzir um efeito nas nossas vidas, né? Eles possam gerar algo, porque esse é o propósito da palavra, né? Que nós possamos passar a viver a palavra, né? Não apenas ter o conhecimento literário, mas o conhecimento revelado. E o conhecimento revelado é que nós consigamos viver isso tudo, né? Manifestar em obras aquilo que nós recebemos em forma de conhecimento. Amém? Queria convidar vocês para a gente orar e encerrar essa aula, agradecer a Deus. E semana que vem a gente está aí de volta às 20 horas, para a gente finalizar aí a travessia do Rio Jordão, para a gente entender o que foi o monumento que foi erigido, para a gente entender essa transição do povo, né? O povo verdadeiramente aí, porque é um fato, um ocorrido, né? De suma relevância na história do povo, que o povo vai deixar de ser verdadeiramente um povo que não tinha nada para ter a promessa, né? E eu acho que esse é o propósito do cristão, né? O propósito das nossas vidas é conquistar aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos e te agradecemos por este tempo, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos acrescentou, Senhor, por tudo aquilo que foi compartilhado, Senhor, pelo que foi compartilhado pelo Renato, Senhor, pelo que foi acrescentado, Pai, pelo que cada um, Pai, pôde colaborar, Senhor, com o Teu Espírito Santo, porque eu creio que é o Teu Espírito Santo fazendo em nós, por nós e através de nós, Pai, no nosso meio, porque seja, Senhor, de forma virtual, Senhor, seja de forma presencial, nós estamos no Teu nome, Senhor. E o Senhor, que é onipresente, Pai, está também no meio
de cada um de nós, está nessa conexão, Pai, porque o elo que nos une é o teu poder por intermédio do teu Espírito Santo, Senhor. E nós clamamos para que o teu Espírito Santo acrescente em nós, Pai, revelação, graça e conhecimento de quem teu Filho Jesus é, Senhor. Porque se nós conhecermos Jesus, se nós conhecermos o teu Filho, Senhor, se verdadeiramente nós o conhecemos, nós também conheceremos a ti, ó Deus. Porque o caminho para te conhecer é conhecendo ao Filho, é por intermédio das revelações do Filho, acerca de quem o Filho é, porque quando conhecemos o Filho, conhecemos a Ti, também conhecemos quem nós somos, Pai. E é isso que nós queremos viver, Pai. Nós queremos viver quem nós somos em Ti, Pai. Nós queremos manifestar aqui, nós queremos revelar na terra quem nós já somos na eternidade, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai, como indivíduos, como igreja, nós queremos vivenciar, Pai. E isso só é possível através do Teu poder agindo em nossas vidas, Pai. E quanto mais nós Te conhecemos, seja por intermédio da Tua palavra, Senhor Deus, seja por intermédio da intimidade contigo, mais, Senhor, nós recebemos do Teu poder sobre nós, Pai. E nós queremos viver isso, Pai. Nós queremos viver no Teu Espírito e viver no Teu poder. Andar no Espírito e andar no poder, Pai, para que Cristo se manifeste. Senhor, abençoa agora cada um dos meus irmãos, Pai, aonde quer que essa aula chegar, Senhor, que ela cumpra o propósito, Senhor Deus, e que nós possamos crescer em Ti. Assim nós oramos, Deus, e assim nós agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, queridos. Glória Amém. a Deus, Deus abençoe, e até semana que vem.